Que o Senhor possa nos abençoar, falar conosco nesta noite abençoada. É sempre um prazer estar em um púlpito pregando a palavra do Senhor. E é não só um prazer, mas também é um privilégio estar aqui, tá bom? Abra sua Bíblia aí no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 4. Neemias, que vem depois de Esdras, antes de Esther, antes de Jó, amém? Neemias, capítulo 1, nós vamos ler somente um único versículo, que é o de número 4. Hoje a mídia vai trabalhar bastante. Vamos lá, mídia, me ajuda hoje, hein? Está escrito assim, em Neemias capítulo 1, versículo 4. E sucedeu, quando ouvi estas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei, e orei diante do Deus do céu. Amém? Somente esse versículo. Nós vamos trabalhar aqui todo o capítulo de número 1 praticamente, e uma parte do capítulo de número 2, com essa mensagem. Nós vamos falar hoje sobre ser eficaz para ser eficiente. Ser eficaz é algo que nós não podemos abrir mão para que possamos nos tornar eficiente naquilo que foi proposto a ser feito. Não tem como nós conseguirmos bons ou ótimos resultados ou excelentes resultados de qualidade, se nós abrirmos mão de um processo. Porque quando nós somos eficientes, todo o propósito que está sendo colocado nas nossas mãos, ele será feito com excelência, com qualidade. Só que nós não podemos abrir mão de ser eficazes também. Olha só o que diz aqui. Eficiente é o que executa uma tarefa com qualidade e excelência, com nenhum ou o mínimo de erros. O eficaz faz o certo para atingir o objetivo inicialmente planejado. Então nós temos que entender que todas as vezes que nós temos propósitos e objetivos, e eu creio que ninguém aqui gosta de fazer algo sem ter qualidade, apresentar algo tanto para a sua vida, ou para o seu trabalho, ou na sua escola, ninguém quer entregar algo, vamos dizer assim, meia boca. Todos querem entregar algo bom, reconhecidamente excelente. Então, só que para chegar até a excelência, existem etapas, existe um processo, existe um caminho a ser percorrido. E respeitar a cada uma destas etapas, dentro deste processo, é qualificar ainda mais o objetivo que você vai chegar. Quando eu trabalhava, há mais de 10 anos atrás, eu trabalhava com um processo de pintura automotiva. Eu entregava umas peças pintadas para algumas concessionárias. E logo no início, sem muita experiência no ramo, aquela coisa de início, de querer fazer rápido, de querer entregar no prazo, eu pintava ali algumas peças e muitas delas retornavam para mim descascada, ou com a pintura não tão bem feita. Ou seja, o resultado daquele trabalho que estava sendo feito estava com muitas deficiências. Então essas peças voltavam para minhas mãos para que eu pudesse fazer a garantia. Só que aí eu não fazia mais. O que eu fazia? Eu levava para um amigo que tinha muito mais experiência. E esse amigo fazia o trabalho um pouco mais demorado do que o meu, só que quando eu pegava aquelas peças, elas estavam excelentes, brilhando. E quando eu levava para entregar lá para o meu cliente, eles ficavam satisfeitos. E eu ia até o meu amigo e falava: o que acontece? Por que eu não consigo fazer da forma que você consegue? Por que eu não entrego o mesmo resultado que você entrega? E ele diz: é simples, César. Existem algumas etapas dentro do processo.
Você primeiro precisa lixar, depois você joga um produto, depois esse produto seca, depois lixa novamente, depois você joga outro produto, depois lixa, seca o produto, tem que, depois de pintado, tem outro processo a ser feito, o processo de polimento, e assim, era um processo mais demorado. E muitas vezes por causa da pressa, da ansiedade de entregar logo o trabalho, eu desrespeitava esses processos. Então, o meu resultado nunca era melhor do que o resultado do meu amigo. Até que eu vim a entender, e aí eu fui me colocando, né, a me respeitar dentro desse processo, e as coisas começaram a melhorar. Mas por que eu estou fazendo essa analogia? Porque a nossa vida é justamente igual a isso, em tudo. Tudo que nós vamos nos propor a fazer, não é instantâneo muitas das coisas. Muitas coisas vão precisar de um processo, vai precisar de uma construção, vai precisar de uma pavimentação de um caminho, para que você chegue lá e entregue o melhor. E quando eu falo deste homem, Neemias, eu encontro lições, algumas lições aqui, que se encaixam perfeitamente naquilo que está sendo proposto a ser falado aqui. Neemias não era um profeta, um homem que recebia mensagens diretamente do Senhor. Ele não era um sacerdote que ministrava ali as coisas para o Senhor de uma forma religiosa. Neemias era uma simples pessoa que estava no lugar certo, mesmo que contra a vontade dele. Mas ele estava no lugar certo, aonde ele seria usado para fazer a coisa certa. E Neemias era um homem de muita sabedoria, e essa sabedoria que é contada aqui no capítulo 1 e também alguns versículos do capítulo de número 2, nos deixa lições essenciais para que nós possamos aplicar nas nossas vidas e nós começarmos a ter resultados excelentes. Quem deseja ter resultados excelentes? Como eu disse, ninguém quer entregar nada sem qualidade. Só que antes de entrar aqui no processo, antes de entrar aqui na história de Neemias, existem algumas considerações a serem feitas, que nós também aprendemos com Neemias. Neemias estava lá no palácio, e ele ouviu uma notícia que o deixou muito abalado, que deixou ele muito entristecido, deixou ele muito preocupado com seus irmãos e com as pessoas que moravam na cidade de Jerusalém. E sendo assim, nós temos algumas considerações a ser feitas, e a primeira delas é que todos nós temos problemas. Todos, sem exceção. O rico tem problema, o pobre tem problema, o patrão tem problema, o empregado tem problema. Aquela pessoa que você acompanha na internet, que está sempre aparecendo em fotos lindas e maravilhosas, essa pessoa também tem problema. O apresentador da televisão, ele tem problema. Pastor tem problema também. Quem não é pastor tem problema também. Então, sem exceção, meu irmão, todos nós temos problemas. Todos nós estamos sujeitos a passar por problemas, aflições e tribulações. E eu já vou pedir para colocar na tela João 16:33. E nós vamos ver que isso não é uma palavra minha, mas isso é falado pelo próprio Senhor Jesus. Lá em João 16:33, coloca aqui na tela para a gente ler. Diz assim: tenho-vos dito isso, para quem me tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, todo mundo vai ter problema, mas o que não pode faltar para mim e para você é o ânimo. Não é por causa disso que nós vamos estar desanimados o tempo todo, porque se eu for me desanimar por cada problema que aparece diante de mim, eu vou viver de cabeça baixa e talvez nem da minha casa eu vou sair. Então, se você tem um problema, eu quero agora nesse momento dizer a você: anime-se, coloque-se de pé, levante a sua cabeça, porque o problema não é para um ou outro, mas é para todos. Tem problema para todo mundo. Todos nós temos problema. Fique tranquilo. Essa pessoa que está do seu lado aí, olha para ela e você vai ver.
ela vai dar um sorrisinho assim para você, eu tenho também. Não é? A segunda consideração, mesmo eu tendo os meus problemas, eu posso ser usado para ajudar a outros que também têm problemas. Eu não posso olhar para mim e falar, eu tenho meus problemas, então eu não posso resolver os problemas de outro. Isso não pode ser uma dificuldade para mim e para você. Isso não pode ser um obstáculo que faça com que eu não possa servir outro para ajudá-lo no seu problema. Quantas vezes nós, como pastores e líderes, estamos até o tampo com problemas de muitas dificuldades, muitas adversidades passando na nossa casa, no nosso trabalho, no ministério, ou seja, no que for. A gente vai aconselhar uma pessoa, e essa pessoa conta um problema, e às vezes o problema é até bem menorzinho do que o nosso. Acontece isso com você, pastor, de vez em quando? Você fala, aí você, dentro de você, você fala assim, meu Deus, eu queria até ter o problema dele, eu trocaria com ele. Só que muitas vezes também, nós olhamos para a pessoa, nós vamos atender essa pessoa, nós vamos aconselhá-la, e quando ela conta o problema, você olha para o seu e você vai assim, realmente, o meu problema é muito pequeno. Realmente, o meu problema é muito menor do que essa pessoa. Essa pessoa está passando por uma tribulação muito grande e muitas vezes nós saímos até consolados. A gente vê que o nosso problema não é tão cabeludo assim. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8. Coloca na tela lá. Olha só o que acontece. Macedônia tinha um problema muito grande. Macedônia tinha um problema praticamente irreversível de ser acertado. Mas olha só o que diz. Nós vamos ler do 1 ao 3. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como, em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. E como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Olha só, Macedônia com um problema de miséria e pobreza. Eles estavam aprofundados em um problema seríssimo social. Mas mesmo assim, quando eles olharam para outras pessoas que também estavam com problemas, ainda assim, dentro da sua pobreza, eles tinham como tirar e dar. Eles tinham como ainda oferecer ajuda a outro. Então, meu irmão, mesmo que você tenha um problema que esteja dificultando a sua vida, saiba que existe uma outra pessoa que talvez está do seu lado, é o seu vizinho, um irmão da sua igreja, uma pessoa da sua família, que você pode ajudá-lo mesmo assim. Mesmo você com o seu problema, não se negue a resolver problemas de outros. Seja fiel e saiba que o Senhor, Ele vai ser poderoso para colocar os recursos necessários nas suas mãos. Tenha coragem, levante-se, seja um instrumento, mesmo tendo problema. Em 2 Coríntios, capítulo de número 1, agora um pouquinho voltando atrás, versículo de número 3 a 5. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Se eu estou precisando de consolação, como que eu vou consolar outro? Essa é uma pergunta que o mundo faz. Essa é uma lógica que nós vemos lá fora. Mas aqui dentro ela é diferente. Porque como eu sou consolado pelo Senhor, porque quando eu olho as dificuldades
que o meu Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, todas as dificuldades e as lutas que Ele passou enquanto Ele esteve nessa terra, nós olhamos para a luta dele e isso nos consola. E com essa mesma força que nós somos consolados pelas aflições de Cristo, nós também vamos consolar aqueles que precisam ser consolados, aqueles que estão passando por aflições. Então, se talvez você olhe para a sua vida e você fala assim, eu não tenho condição, eu não posso. Meu irmão, olhe para Cristo, você possa reunir as forças que vêm através daquilo que Ele sofreu na cruz e você possa servir de um instrumento para consolar aquele que está do seu lado. Não tem como nós darmos desculpa, não tem como dizer não, não tem como não ser um instrumento. A partir do momento que você vira um cristão, que você se converte, você se coloca nesta vida agora, neste caminho, meu irmão, nós precisamos entender que estes atributos, eles precisam fazer parte agora da minha e da sua caminhada. Não dá para eu ficar na minha casa, dentro do meu quarto, chorando numa posição fetal em cima da minha cama. Mas eu preciso me levantar e saber que outras pessoas precisam dos meus conselhos. Precisam ouvir algo de mim. E uma terceira, diz assim, que nós não sejamos egocêntricos. Precisamos ser cristocêntricos. E ser cristocêntricos quer dizer que precisamos nos ater aos princípios cristãos. Quando eu olho para a minha vida, que antes não tinha Cristo, aí sim eu poderia ser uma pessoa egocêntrica, atender somente os meus próprios interesses, trabalhar somente para mim mesmo, fazer coisas somente para o meu benefício próprio ou para o benefício da minha família. Mas a partir do momento que eu sou um cristão, agora eu preciso entender que eu mesmo não sou mais o centro da minha vida, mas agora Cristo é o centro de todas as coisas. César, você tem um versículo para isso? Eu tenho. Mais um. Falei que a mídia ia trabalhar hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 24. Tão rápido lá, hein? Julinha Batista está arrebentando hoje, hein? Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Então, quando eu sou cristão, eu não estou mais agora buscando os meus benefícios, mas agora a minha missão é buscar os benefícios para a pessoa que estão do meu lado. Ah, mas não é assim que eu aprendi, eu preciso ter prioridade, eu sou a minha prioridade. Está aqui Paulo ensinando um princípio cristão. A partir do momento que você começa a olhar para o irmão que está do seu lado, e você começa a se preocupar com a situação dele, com os problemas dele, meu irmão, saiba que você vai estar agora semeando algo na vida dele. E quando nós semeamos, nós vamos colher. E essa é a quarta condição. É quando nós entendemos a lei da semeadura, que nós vamos entender aquilo que nós vamos colher. Só colhe quem planta. A plantação, ela é opcional, mas a colheita, ela vai vir conforme você escolher a tua semente que você vai plantar. Se você plantar aqui, você vai colher aqui com certeza. Se você plantar lá, você vai colher lá. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Se você não plantar nada, você vai colher mesmo assim, porque vai nascer capim e mato. Você continuará tendo problema. Então a semeadura, ela é necessária. E quando você olhar para um irmão que está com problema, você não veja ele como um BO. Não é assim que a gente fala? Aquele irmão ali é um BOzaço. Aquele irmão ali é BO. Você já olhou para alguém e falou assim, aquela pessoa ali é BO? Ali não é fácil não. Pare de olhar para ele dessa forma e olhe assim para ele, aquele irmão é um terreno. E eu vou começar a semear a boa semente ali. E aí, quando eu começar a semear, eu vou começar agora a colher
A colheita, ela é necessária. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Algumas traduções está desanimado. Se não houvermos desanimado, se não houvermos desistido. Então, por mais que aquele irmão dá um trabalho, por mais que você fale, eu vou tentar ajudar, mas eu tenho certeza que não vai dar em nada. Meu irmão, pode não dar em nada, ele pode ser um teimoso, ele pode não seguir nada do que você está falando, ele pode ser um ingrato. Você está ajudando e ele não é um ingrato, ele não reconhece nada. Mesmo assim, meu irmão, você vai colher aquilo que você está plantando. Não desista de semear. Não desista de continuar plantando. Se é que você quer colher. Como eu disse, mesmo quando nós não semeamos, nós vamos colher, nem que seja mato, capim. Tem um terreno aqui, ó, da Mahanaim, o pastor sabe. Ali ele está cercado com um muro bonitinho, mas ele ainda está na terra lá. E a gente não semeia, a gente não planta nada ali, né? Mas mesmo assim, de 3 em 3 meses, a gente tem que ir com as máquinas lá e tirar tudo aquele capim, porque nasce. Então, enquanto nós não estamos semeando, enquanto não há construção, enquanto não há nada lá, nós vamos continuar tendo trabalho. Então, mesmo que você não semeie, que você decida, eu não vou semear nada, meu irmão, você não vai deixar de ter problemas. Você não vai deixar de ter trabalho. Ainda assim, você vai continuar trabalhando, mesmo que de forma neutra. Mesmo que seja um trabalho que não sirva para nada, mas você vai ter que continuar. E aí nós vamos entrar agora na história. Nós vamos falar agora sobre Neemias, que tanto já nos ensinou somente no momento em que ele ouviu a história, ele ouviu uma notícia. Neemias que estava vivendo em um palácio, Neemias que também tinha problemas, Neemias que também era um servo, Neemias que estava num lugar aonde ele não tinha prazer de estar, estava ali de forma forçada, porque eles foram levados de forma forçada para aquele palácio. Ele era um servo naquele lugar, mas ainda assim ele estava em uma situação melhor do que aqueles que estavam em Jerusalém. Ele, apesar dele estar na mesma condição de servos daquele povo que estava em Jerusalém, ele estava ainda assim vivendo em um palácio. Ou seja, nada faltava para ele. Ele comia, ele dormia bem, ele não passava frio, ele colocava roupas limpas, todas as suas necessidades básicas eram supridas. Só que ele recebe a notícia dos seus irmãos que estavam em Jerusalém, pessoas que estavam numa condição muito pior do que a dele, porque eles estavam em uma condição onde eles não conseguiam prosperar. Eles estavam passando por necessidades básicas e estavam em uma situação que eles não conseguiam crescer, eles não conseguiam sair do lugar. Ou seja, a cidade estava com seus muros fendidos, destruídos, as suas portas queimadas, ou seja, era uma cidade que não tinha condições nem mesmo de se proteger. Eu creio que quando eles tinham a coragem, quando alguém levantava uma palavra de ânimo, quando eles falavam assim, vamos fazer alguma coisa, a população daquela cidade olhava para os seus muros fendidos, para as suas portas queimadas, e vendo que eles não tinham condições de fazer os reparos, a reconstrução do muro, os reparos, a troca das portas, eles falavam assim, não vai adiantar nada. Como nós vamos prosperar se nós não conseguimos dar condição de proteção? Sabe quando você mora em um lugar onde não tem garagem, e aí você consegue uma condição melhor e você fala, eu vou conseguir comprar um carro agora. Só que aí você olha e você não tem garagem. O que você faz? Você prepara um lugar para você guardar a bênção.
Você prepara uma garagem. Você faz o seguro. Então, se nós não temos segurança, meu irmão, nós temos medo de prosperar. Nós ficamos travados. Porque se nós não conseguimos manter a bênção, como é que eu vou ser abençoado? Se eu não consigo manter aquilo que está sendo entregue nas minhas mãos, como vai ser isso? Como que eu vou proteger? Como que eu vou cuidar? E talvez você olhe para si e você tenha até vontade de fazer algo mais. Você tem vontade de avançar um pouco mais. Só que você olha para a sua condição e você fala, mas como eu vou cuidar disso? Pois eu digo a você, o Senhor está preparando Neemias. O Senhor está preparando Neemias para você. O Senhor está preparando Neemias para mim. Não sei como é que você está hoje, mas as condições vão chegar até você. Então Neemias ficou entristecido. E diz a palavra que ele lamentou e chorou. Ele lamentou e chorou. Ele teve compaixão daquelas pessoas. Ele teve ali dó. Ele se imaginou naquela condição. Ele olhou para si e falou assim, eu estou tão bem aqui. Apesar de ser um servo, nada me falta. Mas aquele povo, os meus irmãos, como que eles estão agora? Então aquela tristeza tomou conta do coração dele, a ponto dele lamentar e chorar. Só que a palavra diz que isso aconteceu por alguns dias. Ou seja, ele chorou por um tempo determinado. Então todas as vezes que acontecer, você e eu, nós somos abatidos por algum problema, por uma adversidade, nós temos todo o direito de lamentar. Nós temos todo o direito de entristecer. Nós temos todo o direito de chorar. Mas eu digo a você, isso não pode durar para sempre. Isso precisa ter um basta. Tem pessoas que têm sofrido com traumas desde criança. Sofreu um problema quando era criança ainda, mas o trauma é tão grande que toda vez que nós falamos, nós vamos tratar desse trauma com essa pessoa, ela começa a chorar, a se desesperar, ela trava. Isso precisa ter um basta, precisa ter cura. Isso precisa ter um fim, porque para prosperar nós precisamos deixar coisas para trás. Nós precisamos deixar traumas para trás. Então diz que Neemias, ele chorou sim, ele lamentou sim, mas por alguns dias teve um final. E quando teve um final, quando ele olhou para si, ele entendeu que ele poderia ser útil para resolver o problema daquelas pessoas. Ele tinha um problema, ele era servo. Talvez nem do palácio, talvez ele poderia sair. Talvez ele não poderia sair da cidade onde ele estava, da cidade de Suzã, que era bem longe de Jerusalém. Talvez ele se sentia aprisionado, por mais que ele não passava necessidade. Ele também tinha um problema, mas ele olhou um problema muito maior. E quando ele olhou para aquele problema, ele teve compaixão. E quando ele soube daquela necessidade, ele falou, eu preciso fazer alguma coisa. Só que ele olhou para suas próprias condições, ele disse, eu sou um servo. Mas agora eu preciso fazer algo, então ele se lembrou do Deus de Israel. Talvez você está olhando para você agora, e você olha, eu preciso resolver um problema na minha vida. Eu preciso resolver um problema que está na minha casa, mas eu olho para as minhas condições, eu também tenho um problema, eu também não consigo, eu não tenho os recursos necessários, não dá. Meu irmão, eu convido você agora a fazer o que Neemias começou a fazer. Ele levantou a sua cabeça e diz no mesmo versículo de número 4, que ele começou a construir um caminho com jejum e com oração. Ou seja, aonde os recursos dele não davam, apesar dele estar no lugar certo, e talvez ele ainda não sabia disso. Mas aí ele começou uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de jejum. Ou seja, ele começou a construir. Ele começou a ser eficaz naquilo que ele precisava ser. No objetivo que ele tinha. Qual que era o objetivo? Construir os muros e as portas daquela cidade.
Ele não tinha material, mas ele estava no lugar onde ele conseguiria o material. Ele não tinha condição, ele não tinha nem a liberdade para isso, mas ele estava sempre do lado daquele que poderia conceder a liberdade para ele ir até lá. Então a primeira lição que eu aprendo está no versículo de número 5 do capítulo 1 de Neemias. Dá para colocar na tela, esse daí eu não combinei. No versículo 5 do capítulo de número 1, diz assim: e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias já começa a oração dele da forma correta. Você pensa que não tem forma correta de orar? Existe a forma correta. E Neemias está nos ensinando, ele reconhece Deus como soberano e o misericordioso, e ele reconhece tudo isso em adoração a Deus. Nós precisamos nos entregar em adoração. Nós precisamos reconhecer que o Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. A vontade dele, ela se sobrepõe acima da vontade até mesmo daquele que tem alguma autoridade sobre você aqui nessa terra. Então, se você não consegue falar diretamente, se você não consegue algo, se talvez você sinta que você não vai conseguir coisas com pessoas que vão entregar recursos nas suas mãos, então entregue para o Pai. Mas já comece adorando a Ele. Fala: Senhor, Tu és o Deus soberano, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Rei dos reis, aquele que tem a sua vontade soberana sobre todas as coisas. Adore a Ele. E aí no versículo de número 6 e 7, vamos continuar. Diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. 7. De todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias começa a confessar. Tudo aquilo que aquele povo estava passando não era culpa somente deles, mas ele começou a se colocar ali como responsável daquilo que estava acontecendo com eles. Tudo que estava acontecendo de mal não era responsabilidade de Deus. Deus, ele não é um sádico que tem prazer na dificuldade das pessoas. Se nós passamos por problemas hoje, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você: a culpa não é de Deus, a culpa é minha e sua. Talvez alguém trouxe esse problema até você, mas sempre nós somos os culpados. Nós temos que ter o reconhecimento que os nossos próprios pés, muitas vezes, nos leva a adversidades e dificuldades. Decisões que nós deixamos de tomar, decisões que nós tomamos errado, nos leva a lugares onde nós nos encontramos cercados por alguma coisa. E nós temos que reconhecer isso diante do Senhor, falar: Senhor, eu sei que é minha culpa, eu sei que eu estou aqui enfiado nesse problema, eu sei que a culpa não é sua, Pai, mas eu sei que Tu és o único Deus que pode me tirar deste problema. Eu sei que o Senhor tem o poder para isso, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é onipotente. Eu sei que nada é impossível para Ti. Então, Senhor, me ajuda nesse problema, eu preciso de um socorro. E no versículo 1, no versículo 8 e 9, Neemias ora com a palavra. Ele fala da aliança, ele começa a lembrar a aliança que o Senhor tinha com Israel. Todas as vezes que nós vamos orar, meu irmão, use a palavra. Professe a palavra. Senhor, a Tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor, a Sua palavra, Pai, diz que o Senhor não se arrepende de uma promessa que o Senhor fez.
A tua palavra diz que o Senhor não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós precisamos proferir a palavra, e era isso que ele estava falando, ele estava proferindo a palavra. Lá no versículo 8 e 9, diz assim: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Então os problemas começaram aí, nas transgressões. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Ou seja, existia algo, uma maldição para aquele que transgredisse, o povo seria espalhado. Mas agora ele estava proferindo também que aqueles que se convertessem aos caminhos do Senhor, o Senhor, mesmo que estivesse nas extremidades da terra, o Senhor os traria de volta e os ajuntaria novamente. Ou seja, é uma promessa. Se o Senhor tem promessa na tua vida, meu irmão, creia, profira, fala: Senhor, eu sei que o Senhor tem promessa nesta área para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem uma esposa preparada, que o Senhor tem um marido preparado. Eu sei que o Senhor tem um filho preparado. Eu sei que o Senhor tem uma empresa preparada para mim. Eu sei que o Senhor tem um livramento, uma cura preparada para mim. Então, Senhor, eu estou me convertendo a Ti agora, estou falando ao Senhor, eu estou proferindo a palavra, a aliança que o Senhor faz comigo, que o Senhor tem promessa na vida do Teu servo. Então me ajuda, Pai. Lembra o Senhor das palavras que Ele disse a você. Fale com Deus, porque a palavra do Senhor, ela vai se cumprir, meu irmão. Ela é cumprida na íntegra. Vamos lá em Jeremias, capítulo de 1 e 12. Eu não sei se esse versículo eu passei aqui para a mídia, mas em Jeremias 1, 12, diz assim. Jeremias 1, 12, é isso mesmo. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ele é o Deus que cumpre palavras, Ele é o Deus que promete, Ele é o Deus que cumpre. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vela pela sua própria palavra. Deus não é menino. Se Ele falou o que vai fazer, então Ele vai fazer. Se Ele disse que vai libertar, então Ele vai libertar. Se Ele diz que vai restaurar, Ele vai restaurar. Se Ele diz que vai dar, então Ele vai dar. Se Ele diz que Ele vai curar, então Ele vai curar. Ela não é como a minha e a sua palavra, que oscila. Hoje eu posso, amanhã eu não posso. Hoje eu chego para o pastor e falo: conte comigo, amanhã eu não sei. A palavra nossa, ela oscila, mas o Senhor, Ele não é. O problema é que muitas pessoas têm medido a régua da palavra de Deus como palavra de homens. Muitas vezes as palavras são ditas por nós aqui, homens, mas nós não estamos pregando a nossa palavra aqui em cima. Nós estamos pregando a palavra do Senhor. Então saiba disso, meu irmão. Tenha fé nisso. Neemias faz o seu pedido com ousadia e objetividade. Versículo 10 e 11 do capítulo 1. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem, o rei. Então era eu copeiro do rei. Ou seja, ele foi objetivo. Ele fala: Senhor, eu preciso de uma oportunidade. Eu preciso que o Senhor me coloque em graça. Eu preciso que quando eu estiver do lado do rei, uma oportunidade. Eu preciso de uma oportunidade. E ele pediu isso a Deus. Ele estaria diante de um homem, um rei, reconhecido. Aliás, os reis cananeus, reis de lá de Babilônia, Nabucodonosor, reis da Pérsia, Média Persa, eram homens conhecidos por reis
que não voltavam atrás dos seus decretos e da sua palavra. Eram pessoas difíceis, podia falar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Se ele tivesse falado não ou decretado alguma coisa, não tinha como. Se você lembrar de Daniel, mesmo sendo uma pessoa amada pelo rei, por causa de um decreto que foi assinado, Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei, com toda a dor no coração, a palavra diz, com toda a dor no coração, ele coloca ali o profeta Daniel na cova dos leões, e ele fala que o teu Deus possa te livrar da boca dos leões, porque ele amava a Daniel, mas ele tinha um decreto, selado pelo seu anel. Então ele estaria diante de um homem como esse. Então ele sabia que a tarefa era difícil, só que ele pedia uma oportunidade. Então ele falava, me coloca em graça, e que eu tenha misericórdia diante deste homem, que é o rei. Porque ele era copeiro do rei. Então ele estaria no lugar certo, esperando a oportunidade. Então ele orou desta forma, uma oração eficaz. E quando um dia ele estava lá, entregando o vinho para o rei, colocando lá, ele bebeu um gole. Não está envenenado, pode beber. Não tem veneno. Não espumou a boca, não deu parada cardíaca, não deu nada, pode ir. Então, quando ele estava ali do lado do rei, o rei olhou para ele e falou assim, por que você está com a cara triste? Sabe por que o rei falou isso? Porque talvez Neemias nunca apareceu triste na presença do rei. Neemias fazia as coisas ali, por mais que ele estivesse no lugar onde ele não queria estar, mas ele fazia o seu trabalho tranquilo, feliz. Aonde você estiver, meu irmão, se você quer ter graça diante de uma pessoa, de uma autoridade, saiba que você precisa estar contente naquilo que você está fazendo. Faça com excelência. Porque se ele fosse uma pessoa que todo dia estava assim na presença do rei, com aquela cara feia, como diz o Rodrigo Alex, né, com limão no canto da boca, talvez o rei não teria percebido a tristeza que estava sobre ele. Então o rei falou, por que você está triste? Se você não está doente, só pode ser tristeza de coração. Então aí ele falou, é agora. Neemias poderia estar entristecido, poderia estar ali com seu semblante entristecido, mas ele estava ligado com Deus. O Senhor fala para mim e para você hoje, fica ligado. Fica ligado. O mundo espiritual está paralelamente agindo junto com esse. Então nós precisamos estar ligados em Deus o tempo todo, porque uma hora a oportunidade ela pode passar na tua frente. Não pense que isso aconteceu no dia seguinte, irmão. Isso aconteceu depois de alguns dias. Então ele viu a oportunidade e aí ele falou assim, como eu não estaria triste se os meus irmãos estão passando por necessidade, se a cidade onde estão os sepulcros do meu pai está destruída. Só que olha como ele começa falando, viva, ó viva grande rei. Ele sabia que ele estava diante de uma autoridade, que tinha o poder de autorizar a ele a fazer a obra que era necessária ser feita. Nós precisamos reconhecer as pessoas que têm autoridade sobre mim e sobre você. Talvez você nem tem muito gosto de trabalhar para essa pessoa. Você nem tem muito gosto de estar abaixo da autoridade dessa pessoa. Mas, meu irmão, saiba que ela é uma autoridade e você precisa reconhecer isso nela. Lembra que ele estava fazendo um pedido. Imagine se ele fala assim, porque a cidade, a gloriosa Jerusalém, que foi construída pelo grandioso rei Davi. O rei ia falar assim, o quê? Glorioso é aqui. Então nós precisamos ter sabedoria nos pedidos, meu irmão. Ele reconheceu, porque aquele rei era grande mesmo. Era um homem grande lá. Então ele falou, ó grande rei, como não estaria triste o meu coração, sendo que as pessoas estão nessa situação. Estratégia. Lembre que quando você pede alguma coisa para Deus, não é para você simplesmente cruzar os seus braços e esperar que Deus faça tudo para você. Deus, Ele chama eu e você para uma parceria.
E na hora de falar, ele teve que falar com estratégia. Não poderia ser de qualquer forma. Era uma oportunidade. E às vezes nós jogamos fora por causa da falta de sabedoria. Então ele disse assim para o rei. Então o rei falou assim, fez a pergunta do milhão. O que você está me pedindo, Neemias? Então ele falou assim, eu preciso que o Senhor me envie para aquele lugar. Eu preciso fazer a reconstrução daqueles muros. Eu preciso consertar aquelas portas. Eu preciso ir até lá. Eu preciso que o Senhor me libere. E o rei do lado da sua rainha estava já com o seu coração feliz, tranquilo. E ele fala o quê? Ele fala assim, quanto tempo vai demorar a sua viagem, Neemias? E aí ele fala, quanto tempo ele vai levar? E ele fala assim, então está liberado, pode ir. Aleluia. A parte mais difícil foi conseguida por causa de uma oração, por causa de um caminho eficaz. Só que aí Neemias começa a dar uma abusada. Neemias, ele abusa, ele fala assim, mas Senhor, mas ele reconhece a burocracia do império. Ele fala, Senhor, eu vou ter que passar por 120 províncias que estão debaixo da sua autoridade. E não dá para eu passar lá assim, do nada. Por mais que o Senhor está me enviando com pessoas, eu preciso de cartas para apresentar para os governadores. Eu preciso de uma autorização. Eu preciso fazer do jeito certo, rei. Porque o Senhor tem autoridade lá também. E aí o rei falou assim, é carta que você precisa? É, mas eu preciso de uma carta também para apresentar para o general, para o governador da floresta, porque eu vou precisar de material. Como é que eu vou fazer a obra sem material? E aí o rei pegou e assinou as cartas necessárias. Ele começou a assinar e entregou na mão de Neemias. E Neemias, ele foi com todas as autorizações, tudo dentro da legalidade, dentro das leis. Ele não saiu invadindo, metendo o pé em tudo, ele foi passando pelas províncias com tudo autorizado. Só que quando eu falo para você, meu irmão, que o Senhor ele começa a resolver os nossos problemas, quando Ele começa a trabalhar na minha e na sua vida, como Ele começa a nos comissionar para fazer algo, meu irmão, muitas coisas vão se levantar contra mim, contra você. Não pense que foi fácil, porque lá existia Sanbalates e Tobias, que não estavam contentes, mas ele tinha algo, a palavra de Deus estava sobre a vida dele. Em nome de Jesus. Eu quero pedir para que você se coloque de pé para eu finalizar. Para terminar, Neemias capítulo 6, eu pedi para você se colocar de pé porque olha só como são os propósitos, olha como é que funcionam as coisas. O Senhor, Ele prometeu sempre juntar o povo de Israel, não é assim que Neemias falou na oração dele? Que Deus ajuntaria todas as pessoas, se estivesse no canto que ele estivesse, para que as pessoas se juntassem e o nome dele fosse colocado como autoridade daquele lugar e o nome do Senhor fosse glorificado. O propósito sempre é glorificar a Deus. Nós temos que estar sempre envolvendo Deus em tudo que nós vamos fazer. Deus precisa estar envolvido desde o momento que você recebeu o problema, ele tem que estar envolvido dentro do processo e também ele tem que estar envolvido na vitória. Nós não podemos esquecer a Deus em momento algum. Então lá no versículo de número 15 e 16 do capítulo 6 de Neemias. Olha só o que diz. Assim foi terminada a muralha no 25º dia do mês de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, tendo ouvido todos os nossos inimigos e todos os pagãos que estavam junto a nós, ficaram muito desanimados aos seus próprios olhos, porque perceberam que esta obra fora feita pelo nosso Deus. Aleluia. Tem gente olhando para mim e para você, querendo ver ao contrário, querendo ver a minha queda. As pessoas têm até um certo prazer em ver nós sendo derrotados em certas situações. Mas eu quero dizer para você, porque o Senhor, porque o nome dele vai ser glorificado pela minha e pela tua boca, meu irmão,
essas pessoas vão começar a ficar entristecidas hoje. Elas vão olhar para mim, para você, e vão falar assim: não tem como, Deus está com ele. O nome do Senhor vai ser glorificado através da situação que está passando com ele. Então não adianta fazer mais nada, eles vão desanimar. Pessoas que se opõem a mim e a você, eles vão ter que reconhecer que o Senhor é aquele que nos ampara, é aquele que nos respalda, é aquele que luta conosco, é aquele que luta por nós, é aquele que vence as nossas batalhas. Só que nós precisamos reconstruir esse caminho, nós precisamos ser eficazes na oração, nós precisamos ser eficazes na nossa intimidade com o Pai. Nós precisamos ser eficazes para que possamos ser eficientes naquilo que nós nos propomos a fazer. Tem uma obra para fazer? É difícil, meu irmão? Levanta, limpa a lágrima. Anima o teu coração, levanta a tua cabeça, ora ao Senhor, apresenta a Ele, seja um parceiro do Senhor, dê o passo que você tem que dar, que o Senhor vai dar os passos que Ele precisa dar, e juntos vocês vão alcançar a vitória. Não é difícil, meu irmão. É muito fácil. Neemias nos ensinou algo tão poderoso através desta palavra. Basta nós colocarmos em prática. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor, Ele conhece. Ele já tem olhado para a sua situação. Ele só está esperando uma atitude sua. Ele só está esperando uma atitude minha. Ele está esperando um passo teu. Ele está esperando um passo meu. Então, eu quero convidar a você agora a abrir a sua boca, e você vai fazer uma oração comigo aqui. E juntos nós vamos ser eficazes na nossa oração. Fala: Senhor, me dá sabedoria, até mesmo quando eu vou abrir a minha boca para falar contigo. Senhor, me dá sabedoria para quando a oportunidade aparecer, Pai, eu não a desperdice. Senhor, me dá estratégia para que eu possa fazer a obra que o Senhor colocou nas minhas mãos para eu fazer. Me ajuda, Senhor. Me dá a força, me dá o ânimo, tudo que eu precisar, Senhor. Me respalda. É isso que você vai orar agora. É isso que você vai apresentar ao Senhor agora. Em nome de Jesus, ore comigo. Senhor Deus, poderoso Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua casa, Pai. Estamos aqui neste lugar, Senhor, sabendo que é aqui que nós encontramos o Senhor. Que é neste lugar, ó Pai, que muitas vezes nós batalhamos as nossas guerras. Que neste lugar, Senhor, muitas vezes é um campo de batalha, Pai, aonde nós nos prostramos, nos colocamos de joelho, levantamos as nossas mãos, reconhecemos que Tu és Deus, Tu és o Senhor. É neste lugar, ó Pai, que nós adoramos o Teu nome. Sim, meu Deus, e nós sabemos que muitas vezes é nesse lugar que o Senhor nos comissiona para algo, que o Senhor nos leva, Senhor, para um lugar agora, que antes era desânimo, era choro, era pranto, mas nos leva para um lugar que agora é de vitória, é de conquista, é de aquisição. Sim, Deus, ó Pai, nós estamos aqui olhando para nós e muitas vezes nos vemos, ó Pai, sem condição, sem os recursos necessários. Ah, Senhor, mas Tu és o Deus dos recursos. O Senhor é o Deus que prepara. O Senhor não manda alguém fazer uma obra, Pai, sem que o Senhor o respalde, sem que o Senhor o comissione antes para fazer, ó Pai. Então eu peço a Ti, Senhor, visita nesta noite, Pai, cada homem, cada mulher neste lugar, ó Pai, e que o Senhor possa agora revesti-lo com a Tua presença, que o Espírito Santo comece a encher, comece a transbordar, comece a visitar, comece a curar, comece a transformar. Sim, Deus, vai enviando, Pai, vai colocando as Tuas mãos, vai levantando, ó Pai, vai animando este homem, vai animando esta mulher, este empresário, Senhor, esta empresária, Senhor, este pai, esta mãe, Senhor, vai animando eles, ó Deus, para que eles possam, Senhor, sair deste lugar, Pai, vitoriosos, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço. Aleluia, glória a Deus, aleluia.